seu coração. Hebreus capítulo 9, por favor. Hoje nós vamos falar sobre a Arca da Aliança e a sua figura, os seus símbolos. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamado Lugar Santo. Chamado Lugar Santo. Na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estava o candelabro, a mesa, os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, ou Santo do Santo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo maná. Eu quero que você guarde esses três elementos. Contendo maná, a vara de Arão que floresceu, 2, e as tábuas da aliança, 3. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobria a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe falar agora detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes estavam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Amém? Só até aí, gente, para nós não tomarmos muito tempo. Para nós falarmos da arca, a arca é um símbolo, uma figura do Antigo Testamento. Só no Antigo Testamento ela tem mais de 20 conotações diferentes. A Arca da Aliança, a Arca do Concerto, a Arca dos Testemunhos, né? E se alguém perguntar para mim, pastor, aonde está a Arca da Aliança? Queridos, não sei. Não sei, e se alguém souber, me conte. Tá? Porque o que acontece? A Bíblia ela fala da Arca da Aliança até a invasão da Babilônia em Israel. Depois que a Babilônia invadiu Israel, a arca, não se fala mais da arca, ela sumiu, desapareceu. Acreditam-se que Jeremias escondeu a Arca da Aliança quando a Babilônia invadiu Israel. Algumas pessoas acreditam nisso. Outros acreditam que o Império Babilônico levou a Arca da Aliança, derreteu e incluiu o ouro, ou seja, colocou o ouro no tesouro da Babilônia. Outros acreditam que a Babilônia levou a Arca da Aliança, derreteu e incluiu o ouro no tesouro dela, mas quando a Pérsia dominou, ou seja, venceu a Babilônia, eles pegaram a Arca da Aliança. Então existem várias teses, várias teorias a respeito da Arca da Aliança. Aí se você parar para pensar, você que conhece a história, que falar da Arca da Aliança é falar de chuva no molhado. Se você parar para pensar, parece que existe alguma contradição na história da arca. Porque quando Davi foi buscar a Arca da Aliança, a Bíblia diz que um homem chamado Uzá, ele tocou na Arca da Aliança e morreu. Pelo fato de ter tocado na Arca da Aliança. Então como que pode o Império Babilônico invadir a Jerusalém e levar a Arca da Aliança? O próprio Deus, ele permitiu que isso acontecesse, assim como o corpo de Moisés nunca mais foi encontrado. Porque se o corpo de Moisés fosse encontrado, Moisés hoje era um Deus em Israel. E a Arca da Aliança, queridos, se ela permanecesse no meio do povo, seria hoje o maior símbolo de idolatria da história da humanidade. Porque a Arca da Aliança, ela tem dois símbolos principais. Ela tem várias figuras, mas ela tem dois símbolos principais. O primeiro símbolo da Arca da Aliança é que ela representava a presença de... Quando os judeus, ou quando o povo hebreu, eles iam para a guerra, eles levavam a Arca da Aliança. Queria dizer, Deus está comigo. Não que Deus era como o gênio da lâmpada, né? A arca está aqui, era só esfregar, Deus saía e vencia o inimigo. Não era assim, queridos. Deus nunca esteve dentro da arca. Deus nunca morou na arca. Aquilo era uma figura, um símbolo, para que eles entendessem que Deus estava com ele. Porque o povo viveu 400 anos preso no Egito, sem ter qualquer tipo de relacionamento com Deus. Então agora eles precisavam de ver alguma coisa para acreditar que Deus estava ali. Então Deus usou a Arca da Aliança. Mas Deus nunca morou na Arca da Aliança, nunca foi a casa de Deus. Era só uma figura, só para que eles entendessem que Deus estava com ele.
O segundo símbolo da Arca da Aliança, pasme, poucas pessoas falem sobre isso, mas nós vamos ler agora no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 11. Coloca lá para nós, livro de Êxodo, capítulo 25, a partir do verso 11. Coloca no 10, coloca no 10. 25, 10. Faça uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento e 70 centímetros de largura, e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Queridos, olha aqui para mim. Deixa aí que nós vamos continuar, Heber. Olha aqui para mim. A acácia não era a melhor madeira que existia. A acácia não. A acácia era uma madeira dura, cheia de nó, cheia de defeito, e não era uma madeira boa para se construir qualquer móvel. Deus poderia ter usado qualquer tipo de madeira. Deus poderia ter falado para Moisés: Moisés, use o cambará. Não sei se tem cambará, Michael, lá naquela região. Mas Deus podia, ele era Deus, mas Deus falou: não, use a madeira de acácia, porque a madeira de acácia ela é cheia de nó, ela é cheia de defeito, e ela é uma madeira fraca. Embora ela era uma madeira dura, mas era uma madeira fraca. Por quê, queridos? Porque a madeira que se construiu a arca, ela representa o ser humano. Ela representa eu e representa você. Cheio de defeito, cheio de nó, fraco. E aí Deus falou assim: faz o seguinte, continuamos ali. Revista de ouro puro, porque nós podemos ser fracos, mas revestido, querido, nós somos fortes. Revestido, nós somos fortes. Entendeu? O segundo símbolo da arca é o ser humano, por dentro e por fora. E faça uma moldura de ouro ao seu redor. Continua. Mande fundir 4 argolas. Eu quero que você preste atenção nisso. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela, e prenda em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 de outro. Depois faça varas de madeira de... A arca ali ia ficar pesada com ouro. A madeira ela poderia estar seca, ia ficar leve, mas com o ouro, querido, revestida, ela ia ficar pesada. E Deus ainda falou assim: faça as argolas, coloque nas laterais, porque vocês vão fazer da madeira de acácia varão, cabo, para que se coloque nessa argola para transportar a arca. Sabe o que Deus estava dizendo com isso? Que às vezes um fraco é carregado pelo outro. Revestido, é lógico. Revestido. Porque um fraco sem revestimento não consegue levar o outro. Agora, pegue o Marcelo cheio de defeito. Pegue um Felipe cheio de defeito. Um pastor Irineu cheio de defeito. O Joe ali, o nosso Gabriel Guedes, né? Cheio de falha. Ou não? Talvez sem o revestimento. E se ele tentar conduzir alguém, ele vai se quebrar. Vai ou não vai? Mas revestido, querido. Revestido. Ele consegue conduzir outras pessoas, ele consegue levar outras pessoas. Pega o Jefferson lá atrás, olha lá. Cheio de defeitos, sim ou não? Sem o revestimento você não vai a lugar nenhum. Mas revestido, querido, você vai longe e consegue transportar os outros. E é por isso que Deus diz assim: revista de ouro puro, porque esse revestimento para nós, ele simboliza a figura do próprio Espírito Santo. Então, sem esse revestimento, nós não vamos a lugar nenhum, vamos se quebrar. Mas revestido, nós vamos longe. Amém, queridos? Tá, mas vamos lá. Só que no texto que nós lemos, lá em Hebreus, ele manda colocar 3 elementos dentro da arca. Eu estou correndo, porque eu preciso terminar logo. O primeiro elemento que ele manda colocar na arca: o maná, sim ou não? O segundo, a vara de Arão que floresceu, sim ou não?
E o terceiro, as tábuas do testemunho, ou seja, as tábuas dos mandamentos, que Deus entregou para Moisés. Agora, se a arca, feita de madeira de acácia, revestida, ela representa você, eu acho que você já entendeu aonde eu quero chegar. Porque qual é o símbolo do maná, queridos? Algumas pessoas acreditam que o maná, pasmem, talvez você vai sair daqui assustado, hoje falando para mim, pastor, você é herege. Algumas pessoas acreditam que o maná do deserto era um pão que Deus fez lá no céu, porque o salmista, eu acho que no capítulo 74 de Salmos, ou 78, ele fala da farinha do céu. Então alguém acha que Deus estava lá, amassando pão e falando para o anjo, leva lá para eles, né? Talvez alguém pense assim, é um pão que veio, mas não é assim, queridos. Eu vou te contar o que é o maná do deserto. Naquela região, nas tamareiras, existia um inseto, que ele produzia uma certa resina, alguma coisa que era tipo mel, por isso que ele tinha sabor de mel. E ele caía na terra, e por causa da alta temperatura da madrugada, ele congelava. E aí ele ficava como se fosse uma casquinha fina. Agora você me pergunta, pastor, mas aonde está o milagre aí? Ah, queridos. Primeiro milagre. Deus falou que eles precisavam cozinhar ou assar. Uma coisa que era necessário congelar com a temperatura, como que ia cozinhar ou assar? Primeiro milagre. Segundo milagre. Quantos insetos era necessário, querido, para alimentar pelo menos 3 milhões de pessoas? Terceiro milagre. Porque os animais produziam só durante a semana e no sábado não se encontrava. No sábado não se encontrava maná. Deus falou para eles, olha, colha uma porção de cada dia. De segunda ou de domingo a sexta vocês podem colher. Não guarde nada, porém na sexta-feira vocês vão pegar a porção da sexta e do sábado, porque no sábado não vai ter. E os animais não produziam no sábado. Vocês entenderam o milagre de Deus aí? Não era um pão, Deus não tinha uma padaria lá, não tinha anjo trabalhando, fazendo, não era isso, gente. Quarto milagre, Deus usou a natureza. E sabe a lição que eu entendo com isso? Quem lembra da história do profeta Ezequias? O profeta Ezequias estava lá para morrer. Ou o rei Ezequias, profeta Ezequias. O rei Ezequias estava para morrer. E Deus manda o profeta Isaías até a casa do rei Ezequias. E chega lá e diz assim, ó, você vai morrer. Arruma a sua casa. Conserta as coisas porque você vai morrer. O profeta Isaías disse para o rei Ezequias, né? E ele virou e chorou. E Deus se lembrou de quando eles andavam juntos. E o próprio rei disse para o Senhor, Senhor, lembra de quando nós éramos assim, juntinho, tínhamos intimidade, Deus, antes que o profeta Isaías saísse da porta do templo. Deus falou para o profeta do palácio, Deus falou para o profeta Isaías, volte lá, fale para ele que ele vai viver mais 15 anos. Como? Diga para ele que o sol vai retroceder. Aí eu entendo que, o quarto milagre, né, que Deus controla a natureza. Que Deus controla a natureza. Deus trabalha nas mínimas coisas. Um dia eu fui visitar uma casa de uma irmã, e ela colheu um pé de batata doce. Ela estava com um pé de batata doce lá, e ela arrancou a batata. E ela estava tão feliz, porque ela estava colhendo a batata doce, e deu uns baldão assim de batata doce de um pé. Agora é incrível que as batatas tinham esse tamanho. E ela falou para mim, ó, pastor, olha o tanto de batata e olha o tamanho das batatas. Eu falei, é Deus agindo na natureza, minha irmã. É Deus agindo na natureza. Alguém esses dias falou assim para mim, pastor, como que eu faço para ganhar almas para Jesus e consolidar? Eu falei assim, seja como Jesus. Aí eu falei, mas Jesus fazia milagre. Eu falei, você pode também fazer, querido, sabe por quê? Porque Deus disse, creres para obra como essa e ainda maiores. Aleluia. Então você pode fazer milagre, o poder está em sua mão. Se você levantar a mão e dizer assim, não vai chover, não é para chover. E se você levantar a mão e dizer, vai chover, então vai chover, queridos. Houve um tempo em São Paulo que
Todos os rios estavam secando. Porque os pastores já estavam pregando, gente, é o final do mundo. Os pastores estavam pregando lá na igreja, gente, o mundo vai acabar. Vocês estão vendo que a água está acabando, os rios estão secando, os pastos estão secos, daqui a pouco vai nascer uma fagulha aí de fogo que vai começar a queimar tudo e o mundo vai acabar. E aí, até então, não estava me atingindo, Marcelo. Não estava me atingindo. Eu estava orando, mas eu estava orando com muita ênfase. Porque a seca não estava me atingindo. Mas quando começou a acontecer o racionamento, no bairro que eu morava ainda agora, eu disse, Deus, eu moro aqui. Isso não pode acontecer. Se eu sou teu servo, o Senhor cuida de mim, precisa chover. Tem que chover. Gente, choveu, hein? Choveu. Normalizou tudo. Então, se creres, fará obra como essa ainda maiores. Então, o que representa o maná? O maná representa vários milagres. Mas, acima de tudo, providência de Deus no deserto. Sabe por quê? Porque o crente, ele é assim, ele é crente, ele glorifica, ele pula, ele exalta, ele canta, até chegar ao deserto, querido. Até chegar ao deserto. Quando chega o deserto, ele começa a murmuração. Começa a reclamar de tudo. O cara come, eu não vou falar picanha, o cara come contrafilé o ano inteiro. Fala uma outra carne que não seja picanha, gente, porra. Filé mignon, aí passou filé mignon. O cara come filé mignon o ano inteiro. Mas chega em dezembro, ele tem que fritar um ovo, daí ele começa a murmuração. Meu Deus, o ovo. O ovo. Se eu represento a arca, ou se a arca é uma figura de quem eu sou, era uma figura de quem eu sou, a provisão de Deus está dentro de mim. Eu imagino Arão andando com Moisés e olhando para a arca, imaginando, dentro da arca está a provisão. Eu imagino as pessoas, quando me encontram na rua, as pessoas que me conhecem, eles precisam olhar para mim e dizer, ó, esse camarada aí tem a solução para o problema que eu tenho. Ele tem a solução para o problema que eu tenho. Se o camarada está atravessando o deserto, querido, nós precisamos ter a solução para ele. Porque o maná está aqui dentro. Segunda coisa, vou terminar rapidão, pastora, tá bom? Segunda coisa, a vara de Arão que floresceu. Vocês conhecem a história, eu não vou ler. Mas vocês leiam lá na sua casa, Números, capítulo 18. Ou leiam 16 e 17 de Números. Eu não vou ler. Houve uma rebelião entre eles. Levantou 3 homens. Um chamado Datã, um chamado Corá e outro Abirão. E esses caras se rebelaram contra Moisés e Arão. E eles questionaram Moisés e falaram, Moisés, mas quem te colocou por príncipe sobre nós? Você nos tirou de lá do Egito, tínhamos tudo lá, tinha nada, gente, era escravo. Nos trouxe para o deserto e se fez príncipe sobre nós. Quem te escolheu? Não houve uma eleição democrática. Ninguém votou em você e você se fez. Eles falaram isso para Moisés e para Arão. Aí Deus falou assim, reúna todos eles. Eu estou irado, eu vou acabar com essa galera agora. Aí Moisés reuniu eles. E eles já tinham formado congregações. Eles já tinham formado líderes. Líderes, Datã, Coré e Abirão, já tinham formado líderes. E eles já tinham mais de 200 líderes infiltrados no meio do povo. Mais de 200 líderes infiltrados no meio do povo. Aí Deus falou assim para Moisés. Ou seja, Moisés fez uma oração. Disse assim, ó gente, se eles só morrerem, capítulo 17, capítulo 16 de Números, se eles só morrerem, normalmente assim, morreu, então Deus não é comigo. Não aconteceu nada aqui. Se simplesmente eles caírem duro aí e morrerem, Deus não é comigo, não aconteceu nada aqui. Mas,
Olha o que Moisés falou, Moisés era audacioso. Mas se acontecer algo diferente, se a terra abrir aqui um buraco e engolir eles, isso quer dizer que Deus é comigo e então eu fui chamado. A terra abriu, queridos. Engoliu Corá, Datã, Corá e Abirão, e os seus 200 e não sei quanto. A terra engoliu. E aí Moisés achou que estava tudo certo. E começa o capítulo 18 de Números. E o povo continua se rebelando contra Moisés e Arão. Aí Deus diz assim, Moisés, acabou a paciência. Vou acabar com tudo. E aí começa uma praga no meio do povo e eles começam a morrerem. E Moisés diz para Arão, Arão, corre até o meio deles e faz uma oferta para que a ira do Senhor se apague sobre eles. E Arão pega então um incensário, corre até o meio do povo e faz uma oferta. Leia o capítulo 18 de Números. Faz uma oferta e a ira do Senhor se apaga. Para de morrer as pessoas. E aí Moisés fala para eles o seguinte, gente, vamos fazer o seguinte, reúne aqui o povo, reúne aqui a galera. Cada tribo de vocês vai escolher um líder. E cada líder de vocês vai me trazer uma vara de amendoeira seca. Uma vara seca. Diga comigo, uma vara seca. Todos trouxeram a vara. Aí Moisés falou assim, ó gente, vou colocar essa vara aqui dentro, aqui ó. E fechar as portas. Amanhã nós vamos voltar a ver a vara. Já que vocês querem uma eleição, já que vocês querem ver quem é o escolhido aqui, eu vou colocar a vara aqui dentro. A vara que amanhã, de um dia para o outro, não é de um mês para o outro, de um ano para o outro. De um dia para o outro. Moisés falou, a vara que florescer de hoje para amanhã, então esse daí é o escolhido. Gente. Todo mundo estava ansioso, né? A galera estava ansiosa para que Moisés abrisse logo a porta da tenda para ver o que tinha acontecido. Talvez na cabeça deles nenhuma vara ia florescer. Mas chega pela manhã, Moisés vai até a tenda da congregação e abre a porta. E a vara de Arão havia florescido. Somente a vara de Arão. Agora, quando Deus mandou, ou seja, quando Deus mandou que eles fizessem a arca, eles falaram, coloque a vara de Arão, a que floresceu, dentro da arca, que representa o chamado, o escolhido. E se você é a figura da arca, querido, as pessoas precisam olhar para você e saber que você é um chamado por Deus e que você é um escolhido por Ele. Porque a vara representa o chamado. E por fim, para nós terminarmos, as tábuas do testemunho, que representa nada mais, nada menos do que a própria palavra de Deus. A palavra que guiava o povo no deserto. O mundo é um deserto que está matando gente todos os dias. Mas eles procuram alguém que tenha direção para guiá-los no deserto. Deus olha lá do céu, procurando alguém em que a palavra dele esteja cravada no coração, para conduzir o mundo nesse deserto que está matando gente todo dia. Talvez você possa se levantar nessa noite e dizer, pastor, conte comigo. Talvez você possa se levantar nessa noite e dizer, meu Deus, conte comigo. Porque dentro de mim está o maná, o chamado e a palavra. Amém, queridos? Fiquem de pé, por favor. Louvado é o nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quando as pessoas olham para você assim, eu imagino Arão andando do lado da arca e pensando, ali dentro, puxa, ali dentro tem o pão, a provisão lá do deserto de Deus. Tá a única vara que floresceu. E as tábuas do testemunho ainda tem uma coisa muito interessante, que quando Moisés, ele desceu do monte com as tábuas, ele quebrou as primeiras tábuas. Ele quebrou.
Porque ele chegou lá e o povo estava adorando o bezerro de ouro, não é isso? O povo estava adorando o bezerro, então ele quebrou as tábuas. E Deus podia falar para ele: Moisés, sobe lá no monte que eu vou te dar outras tábuas. Deus não fez isso. Deus falou: Moisés, eu te dou a palavra, mas as tábuas você vai ter que esculpir outra. Você vai ter que fazer outras tábuas. Há quem diga que a tábua que Moisés fez era idêntica com a que Deus deu a ele. O que eu quero dizer para você com isso, queridos? Se você quebrou a primeira aliança, a segunda aliança, ou seja, a renovação dessa aliança, é você que vai ter que fazer. Amém?